Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente, o WebDoc apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 8, o convidado é João de Fernandes Teixeira, filósofo e escritor com 18 títulos sobre filosofia da mente, assunto sobre o qual é um dos pioneiros no país, além dos temas inteligência artificial e filosofia da neurociência. Bacharel em filosofia pela USP, fez seu doutorado na University of Essex, na Inglaterra. Durante sua vida acadêmica, lecionou na Unesp, na UFSCar, na PUC São Paulo e foi colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Neste episódio, traz reflexões sobre questões importantes, como alerta quanto ao prejuízo em se negar a ciência, entre outras. Seja bem-vindo, professor João de Fernandes Teixeira. O Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente pergunta: quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? A pandemia trouxe várias lições. Eu só espero que elas tenham realmente uma grande utilidade para que as pessoas possam repensar a maneira de viver e agir daqui para frente. Eu acredito que a primeira injunção que a pandemia nos traz é realmente com relação ao meio ambiente. Porque quando muitas pessoas se perguntam sobre a origem da pandemia, se conta uma série de histórias sobre morcegos, sobre pangolins, sobre eventos estranhos da Ásia, mas eu acho que uma coisa que ficou de fora é o fato de que nós, como seres humanos, nos tornamos uma espécie excessivamente numerosa. E, por esse motivo, nós saímos de uma caça aos alimentos que, nos últimos tempos, tem sido equivalente a maltratar muito a natureza. E nós sabemos que, quando você maltrata muito a natureza, quando você cria condições realmente muito críticas, você acaba, de certa forma, fazendo com que saiam para o ar ou para outras, ou água, ou assim por diante, várias espécies de vírus. Um dos quais, no caso, foi o coronavírus. Então, eu acho que a pandemia ela deve trazer uma reflexão muito grande a respeito de nós mesmos, no sentido de nós não nos tornarmos dinossauros, né? Que, bom, dizem que eles foram extintos por asteroide, mas há uma outra ideia de que eles foram extintos pelo fato de eles destruírem todas as suas fontes de alimento. E nós corremos esse risco com todos esses eventos intermediários, como tem sido a pandemia agora. Isso sem falar de outras formas de maltratar o meio ambiente, que tem trazido, por exemplo, degelar, né, grandes quantidades dos polos, né, geleiras inteiras que estão vindo abaixo e nas quais se suspeita podem estar ou ter estado por milhões de anos esses tipos de vírus. Eu espero que a gente faça uma pausa, né, para reflexão e mude um pouco esse andar dos acontecimentos. Essa, eu acredito, é uma das primeiras lições da pandemia. E é interessante notar o seguinte: quando a pandemia chegou, no ano passado,
ela chegou na forma de forçar as pessoas a uma pausa. E desta vez, não. Ela, nessa segunda onda, ela já não tem essa característica. Ou seja, parece bem claro que nós não estamos aprendendo muitas lições, nós estamos tendo muitas dificuldades, nós estamos sendo prisioneiros da história. Mas há uma outra lição bem interessante que precisa ser aprendida com a pandemia, que é o fato de que ela demonstrou cabalmente, de maneira quase definitiva, que tudo que se apostava na internet, como rede mundial de computadores, como forma de espalhar informação de forma rápida e eficiente, não aconteceu. Ou seja, durante a pandemia, ao contrário, em vez de se conseguir unificar uma mensagem que levasse as pessoas a tomar as medidas que estavam ao seu alcance para evitar o contágio, evitar o espalhamento do vírus, isso tudo não aconteceu. O que aconteceu foi ao contrário. Foi uma proliferação de fake news e uma proliferação de postagens e de mensagens que levaram as pessoas ao medo desnecessário, às vezes, a um pânico, inclusive, e que em nada ajudaram nessa tarefa que caberia, sim, a uma rede mundial de computadores como a internet, que seria coordenar uma ação a nível planetário. Isso não aconteceu. As fake news são quase que a mesma coisa que um contágio, elas são uma infecção do universo da informação, e, infelizmente, isso não aconteceu. Nós temos que, claro, tentar também aprender lições com isso, né? E uma terceira lição que me parece muito clara, que precisa ser realmente aprendida, é a necessidade de uma revalorização da ciência. Porque hoje em dia nós temos um fenômeno muito estranho, eu considero um fenômeno realmente muito peculiar, que é a anticiência, que me parece um tiro no pé. A ciência, hoje, ela luta para sobreviver, coisa que nos séculos passados não acontecia, desde que ela foi inventada, criada a partir do século XVII, XVIII, a ciência não precisava fazer essa verdadeira batalha de marketing para conseguir convencer as pessoas de que ela é o caminho para a solução de alguns problemas. E nós estamos nessa batalha. E, de novo, quer dizer, em grande parte, essa civilização da informação tem levado a dizer o seguinte: tudo pode ser questionado, tudo não passa de uma narrativa, e assim por diante. Como se a pesquisa científica fosse uma narrativa entre outras, quando isso, na verdade, não é, né? Existem coisas importantes nesse sentido: método científico, confirmação, estudos de caso e assim por diante. Você não pode jogar tudo na vala comum de dizer, bom, é narrativa, eu posso acreditar deste jeito, eu posso acreditar assim, eu posso acreditar assado. Não é bem isso que acontece. Nós temos, hoje em dia, uma situação crítica, né? Eu tenho a impressão que é uma verdadeira prova de fogo, não só para a ciência, como também para a tecnologia, no caso não só da internet, como eu citei, mas agora também no caso das vacinas, da produção de vacinas. Nós temos uma verdadeira prova de fogo, uma verdadeira batalha, no sentido de dizer, será que a ciência vai triunfar? E, bom, eu espero que sim.
Quando eu fui convidado para falar aqui neste programa, eu estive pesquisando umas coisas bastante interessantes a respeito de outras pandemias, né? Nós conhecemos bem a pandemia que foi a gripe espanhola, e houve outras que não chegaram a ser totalmente uma pandemia, né? Mas foram epidemias. Mas houve uma epidemia muito grande no ano de 1348, durante a Idade Média. E é interessante o seguinte: durante a Idade Média, as pessoas falavam o seguinte, que estão sempre à espreita da humanidade a fome, a guerra e a doença. E eu tenho a impressão que, de repente, nós começamos a acreditar que nós poderíamos ter nos livrado definitivamente dessa imagem, porque é a imagem de 3 cavaleiros, cada um representando uma dessas coisas que na Idade Média se consideravam realmente as grandes maldições, por assim dizer, que recaíam sobre a humanidade. E eu tenho a impressão que talvez seja a hora de nós começarmos a prestar atenção novamente para esses perigos, né? Revendo nossa política em relação ao meio ambiente, nossa política populacional, nossa política informacional, no caso da internet, né? E a nossa política em relação ao conhecimento, né? Para que não apareçam coisas realmente tão disparatadas como tem sido essa anticiência, que tem sido, na verdade, um grande problema para se implantar medidas sanitárias, e não só no Brasil. Nós sabemos que no Brasil existem pessoas que são anti-ciência, por motivos que não cabem aqui. Mas outro dia eu estava lendo que na França, 40% da população se recusa a tomar a vacina, por esses motivos. Do ponto de vista, digamos assim, psíquico, mental, eu acho que existem duas coisas muito fortes que estão sendo um rastro, né, que tem sido deixado pela pandemia. Em primeiro lugar, é que a ansiedade das pessoas aumentou muito. E isso é muito difícil para nós aqui no Brasil, porque nós já somos um povo, por natureza, ansioso. Claro que quando aparece uma ameaça na sua frente, e uma ameaça para a qual você está despreparado, a sua ansiedade sobe muito. Agora, aqui tem isso que eu falei, quer dizer, nós somos naturalmente ansiosos, grandes consumidores de Rivotril, de outros remédios para dormir, para tirar a ansiedade, e eu acho que hoje é lugar comum que o transtorno mental é uma pandemia dentro da pandemia, né? Todos os serviços psiquiátricos e psicológicos estão absolutamente lotados. Com relação ao trauma, vai ser um outro trauma social muito forte. Mesmo quando a pandemia passar, um dia ela vai passar, como tudo passa, mas vai ficar esse resíduo, esse trauma, não só pelas pessoas que perderam familiares e pessoas ligadas diretamente, mas uma espécie de trauma social muito forte que já acontecia com nós brasileiros, que é a sensação de desamparo. E essa sensação de desamparo vai ficar profundamente marcada no psiquismo de todas as pessoas, e provavelmente por várias gerações. Agora, como eu enfrentei a pandemia? Eu enfrentei a pandemia simplesmente
não saindo de casa a não ser aquilo que é absolutamente necessário. Então, bom, existem hoje essas ferramentas com as quais a gente pode trabalhar. Elas não são perfeitas. Eu ontem estava, 6 horas da tarde, estava tendo que falar num congresso virtual, tinha várias pessoas, e a pessoa que ia falar após mim, que estava em Paris, ela simplesmente não conseguiu fazer conexão, não conseguiu falar. Então, nós não podemos realmente deixar de pensar que existem algumas limitações, né, nessa história de a gente trabalhar de casa, fazer trabalho remoto ou coisas parecidas. E elas são inevitáveis. Elas também produzem ansiedade na gente, né? E elas também produzem uma grande vontade de voltar ao presencial, né? Em várias circunstâncias. Então, foi muito engraçado, porque ao final do congresso era bom, e daqui a 2 anos. Ah, não sei se vamos marcar para 2 anos, não sabemos como vai estar. Ah, que tal 3 anos? 3 anos. Ah, mas 3 anos eu quero que seja presencial, porque um congresso presencial é uma coisa bem diferente, sim, de um congresso online. Eu penso que assim, é a mesma coisa que a diferença entre você ter a fotografia de um resort, por exemplo, ali à beira-mar, em algum lugar agradável ali da costa da Bahia, uma fotografia, e outra coisa é você estar no resort, né? Eu acho que é preciso não esquecer que existe essa diferença fundamental.